Seja bem-vindo. Hoje teremos um assunto muito interessante que o nosso host Everton Marques gosta muito de discutir. Está muito relacionado não só à tecnologia, mas a todo um contexto geopolítico, né? Soberania digital, um assunto que está na mente de todo mundo, está sendo cada vez mais falado, né? Protecionismo, medo e a ilusão do on-premise como a receita para resolver essas dicotomias. A gente vai querer tratar um pouquinho esse tema hoje, tá? Então fica com a gente, não custa lembrar, se esse tema aqui é relevante, se isso faz sentido para você, curta, comenta, compartilha, deixa aqui a sua opinião, o que você está fazendo para se proteger nesse mundo que está se transformando de forma cada vez mais rápida. Everton, e aí? E aí, olá, Hildo, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo. É um assunto que eu gosto bastante, né? Falar um pouquinho de geopolítica, né? A gente tem visto aí no mundo de hoje, principalmente nesse ano, que parece que já tiveram 12 meses, e muita questão relacionada à geopolítica, países, Estados Unidos contra a China, tensões no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia, né, e como que isso impacta as empresas. Isso faz o CEO das empresas pensarem, né? Será que o meu dado de fato está seguro? Será que se acontecer uma canetada do outro lado do mundo, no meu data center, a minha empresa vai estar resguardada, o meu dado some se, por exemplo, quebrar um cabo submarino, um cabo, né, de fibra ótica em algum lugar, aonde que está o meu dado? Então, assim, é uma dúvida pertinente, né, mas que leva a gente a pensar num cenário que está acontecendo aí. Algumas empresas grandes estão fazendo o caminho inverso. Em vez de hospedar na nuvem, né, eles já estão hospedados na nuvem, melhor dizendo, está fazendo o caminho inverso de trazer para on-premise de volta. E isso aí traz uma série de questões que eu acho interessante a gente tocar aqui também. Tá aí uma dúvida. Essa é uma onda real ou é mais headline de matéria sensacionalista? Sinceramente, na prática, eu acho que é mais sensacionalismo. Tem um pouco de cada um, tá? Existem empresas, a gente vê aí notícias, né, de empresas grandes aí, acho que não convém falar, dar nome aos bois aqui, mas empresas grandes estão fazendo o caminho inverso, né, e criando seus próprios data centers, só que tem um porém muito grande na parte de custos que não as empresas esqueceram, né? Que é o tal do TCO, que muitos se falam aí, né? Ou seja, são custos que a gente não vê no dia a dia. É o custo operacional do cara que tem que estar lá visualizando se a luzinha do servidor está ligada, se tem um sistema de refrigeração ok, se tem um sistema de segurança no local para poder garantir que o servidor está ok. Né? Rotinas de backup que na nuvem você com um botão você cria uma rotina. No on-premises é mais complicado, é mais delicado, você tem que ter uma infraestrutura para poder armazenar backup. Então, assim, o que as empresas têm notado é que, de fato, é um caminho meio sem volta, porque você perde não só uma equipe especializada em manter esse ambiente on-premises, mas também toda uma expertise de mercado, de como é que você mantém, quais são as boas práticas de segurança, que é muito importante a gente tocar nesse assunto. Como é que é a segurança no on-premises, as empresas meio que perdem mesmo, né? E elas não metrificam isso na conta, né? Acho que só a conta do servidor físico lá consumindo, e tem outros assuntos também, tem outros custos agregados que fazem total diferença e que de fato eu não vejo que está nascendo um movimento on-premises, não. Está nascendo um zumbi que em breve o zumbi vai apodrecer, né? Quem viu um Walking Dead aí, esse zumbi não vai durar muito tempo, não. Não vai. Em busca de responder a uma questão legítima, né, que existe, se cria-se problemas já superados, né? Você voltar a se preocupar com hardware é um retrocesso para a estratégia de tecnologia de qualquer empresa, né? Tanto que os maiores players do mundo em diferentes segmentos, eles são praticamente nativos em nuvem, né? Principalmente segmento financeiro. Todos os grandes players hoje, se não estão 99%, estão em caminho de ser
quase 100% nuvem, né? E isso os que não nasceram já em nuvem, Pois como é. as diversas fintechs que a gente tem e que mudaram o segmento. Então imagina uma instituição financeira grande, com uma operação global, voltando a ter data center próprio, tendo que cuidar como você disse, a luzinha do servidor se está piscando ou não, o que ela quer dizer, né? Olha, ela piscava uma vez a cada milésimo de segundo laranja, agora ela está piscando um laranja mais forte. E aí, o que isso quer dizer? Pois é. Eu acho que é um caminho sem volta, né, Hildo? Se a gente falar, por exemplo, de inovação, o que tem hoje de IA, né? O que tem de mais novo em IA, isso cai primeiro na nuvem, né? Cai primeiro quem está desenvolvendo de fato no mercado para poder trazer o que tem de mais moderno hoje. E inovação, quem não inova, está fadado, né, a ficar para trás. Então, assim, a nuvem ela propicia isso. Como é que você vai fazer isso dentro de casa? Você tem uma equipe, um tamanho necessário para poder fazer isso acontecer de fato? Acho difícil, né? E também acho que você podia levantar um ponto, né, que a gente discutiu esses dias com uma reunião de prospecção de um cliente ucraniano, né? A gente sabe aí da situação da Ucrânia junto à Rússia e do problema que eles tinham lá, e eles comentaram alguma coisa sobre isso também, como é que funciona lá na Ucrânia e o que daria para fazer. Interessante, eu acho que essa foi uma discussão que foi muito feita agora com as situações recentes, né, de sanção e algo que todo mundo tá por dentro, né, foi um assunto muito comentado na nossa sociedade como um todo. E que foi questionamentos de clientes, né? E se tiver algum tipo de sanção, algum tipo de escala entre as tensões entre os governos e tudo. Mas, assim, na prática, é muito pouco provável que você tenha qualquer tipo de interrupção dos serviços. Muito pouco provável. O mundo está muito globalizado, por mais que exista esse movimento, né, de se concentrar mais dentro dos países, trazer essa coisa mais, vamos dizer assim, de soberania, né, protecionista com discurso de soberania. A gente está muito interconectado, né? Por exemplo, a própria Ucrânia está numa situação muito difícil, tem regras lá de política de segurança da informação, né? A gente estava conversando com um cliente de lá que atende o governo ucraniano, e ele colocou que nada pode ser entregue em nuvem pública, né? Tudo tem que ser nos próprios servidores do governo. Só que como que o governo protege isso em meio a uma guerra? Termina sendo um contrassenso, né? Tornando a vida ali todos os estrategistas, de todo mundo que está ligado àquela operação de tecnologia mais complexa, porque se torna um alvo iminente, né? Com certeza. Se você tem um serviço fornecido à população que precisa continuar sendo prestado, mesmo numa situação tão grave, como que você garante que aquele serviço vai continuar disponível, sendo que ele vira imediatamente um alvo, né? E um alvo relativamente simples de ser comprometido, né? Com uma interrupção de energia elétrica, você termina comprometendo. Não precisa nem atacar aquele alvo diretamente. Só você isolá-lo, né? Então isso já traz um problema razoável. Então, assim, existem muitas soluções que elas são contrassenso e que ela não resolve o problema, ela aumenta, inclusive, né? Sim. Então, você aí na sua empresa achar que vou tirar os meus serviços da nuvem para não ter problema com esse tipo de situação, achar que isso vai resolver, pelo contrário, né? Você pode criar outros problemas piores e mais difíceis de ser contornados. Pois é, eu gosto de uma analogia do on-premise com dinheiro no colchão. Você acha que se você colocar o seu dinheiro embaixo do colchão, você está seguro? Então, eu acho que é por aí. Tá? E assim, a gente está num país, né? Eu entendo que um país que, num cenário geopolítico, ele é mais organizado em termos de diplomacia, né? A gente é um país diplomático, o Brasil é um país diplomático no geral.
Claro que, né, tem as suas diferenças políticas e eu não quero entrar aqui nesse assunto, nesse mérito, mas vamos pensar, por exemplo, no que a nuvem, né, eu estou falando das grandes nuvens, tá? Microsoft, Amazon, GCP. Como que as nuvens elas trabalham, por exemplo, em ambientes geopolíticos diferentes, por exemplo, no caso da China, né? A AWS ela tem a China dela lá dentro. Então, assim, melhor dizendo, a AWS ela tem os data centers dentro da China. É uma empresa americana, 100% americana, mas que está 100% dentro do compliance também do governo chinês. Né? Então, todo o dado passa pelos data centers do governo chinês, né? Existem filtros, etc. E, assim, num cenário, vamos dizer, de cisão global, né? Eu não gosto desse cenário pós-apocalíptico, acho que é bem improvável que aconteça, mas pensando no nosso país aqui, no nosso caso, vamos pensar no pior cenário possível. No final das contas são empresas, né? E empresas, elas geram um lucro. E sem o nosso dinheiro, sem o nosso recurso, elas não prosperam e, consequentemente, é o que move o mundo hoje em dia. Então, assim, no pior cenário, a AWS ela consegue se fechar num país, ela consegue trabalhar ali dentro da carteira de clientes e tocar os negócios da maneira que devem ser feitas, né? Claro que se você pensa num mundo globalizado, em que o seu produto está distribuído em todos os países do mundo, né? Ou seu produto, ou seu website, ou seu sistema, seu ERP, obviamente você tem que estar disponível globalmente. Né? E isso aí no on-premises é impossível hoje em dia. E assim, se eu puder complementar e resumir, soberania é arquitetura bem feita, resiliente, distribuída globalmente, claro, considerando viabilidade, considerando estratégias de negócio e considerando o quão importante é o dado e quão disponível ele tem que ser. Isso tudo é uma conta que ela precisa ser feita, são pilares que precisam estar bem equilibrados para que você consiga ter a sua soberania real, né? Não uma soberania meramente psicológica, porque eu estou vendo ali meu hardware, eu estou vendo ali onde meu servidor está, então eu tenho domínio total daquele serviço. Não, né? Principalmente se você tem um serviço que tem que ser disponibilizado externamente. Uhum. Você tá vendo aquilo, não significa que ele está disponível para quem está de fora. Né? Não, e ainda tem, o André levantou uma questão, o Dedé que está controlando aqui por trás das câmeras, que eu acho muito pertinente. O mago. Os data centers de fundo de quintal, Hildo. Quando não é o on-premises, o cara fala, não, é porque a gente está aqui 100% nacional, a gente vai colocar, vai cuidar do seu dado. Só que nada mais é do que você tá sublocando o seu on-premises. Né? Então, assim, não é uma conta muito correta a se fazer, né? Se você for sair de um data center sério, globalmente distribuído, com várias zonas em vários locais, né? De locais físicos mesmo, né? Eu estou falando de zonas de disponibilidade. E ir para um data center, sei lá, na sua cidade, ou a cloud regional, não é uma conta, né? Não é uma escolha muito sábia a se fazer, até porque você está trocando 6 por meia dúzia. Com certeza. Né? Você está trocando aí, você está terceirizando o problema. Tem assim, na comunidade de tecnologia, né? Tem uma frase, agora eu não me lembro quem disse, que popularizou bastante, que nuvem é o seu servidor alugado em outro local. Eu concordo isso para alguns tipos de serviços que são oferecidos. Né? Esses data centers menores que oferecem praticamente um colocation, um host, isso é muito verdade. Né? Você está praticamente alugando um servidor e acessando ele de outro local. Mas quando você olha para a AWS, que tem uma infraestrutura absurda global, vai muito além, né, de um servidor, é muito além de você só estar acessando um equipamento numa outra intranet, vamos dizer assim. Com certeza. Não tem uma comparação que ela pode ficar uma frase bonita, mas ela no mundo real não é aplicável, né? Porque você tem um número de serviços, um número de possibilidades que não importa quanto de dinheiro você coloque
Se você não for uma empresa como a AWS você nunca vai conseguir chegar naquele nível, né? Tanto que ela é líder desde a sua fundação, né? Desde lá de 2005, 2006, quando se criou-se a ideia da AWS, da Amazon Web Services, ela se tornou pioneira, líder e é até hoje. Por Perfeito. isso, porque ninguém consegue chegar no que ela entrega até hoje. O portfólio gigantesco, o catálogo de serviço absurdo, né? Se você parar hoje para estudar todos os serviços da AWS, talvez daqui 10 anos você conheça a maioria, mas não é que você vire especialista em todos, né? Então, é muito importante que você entenda isso. A soberania real não é você trazer os seus dados para um ambiente de menor recurso, mais isolado do mundo. É o contrário. É você tornar o seu dado ainda mais disponível, ainda mais distribuído em diferentes regiões, né? E seguindo estratégias, né? Você não precisa ter o seu ambiente multi-AZ, multi-região, online, 100%, igual é o de produção. Você pode ter snapshots, você pode ter backups, você pode ter estratégias de disaster recovery. Lembrando que disaster recovery não é ferramenta, são estratégias que usam de ferramentas. E com isso sim, aí sim você tem soberania. Aí não importa o que aconteça no mundo, você vai ter o seu dado protegido e disponível sempre que você precisar acessá-lo. Você tocou num ponto muito bacana, Hildo, que é multi-região, né? O serviço da AWS, serviço de uma cloud séria, né? Ele já é pensado nessa questão de segurança e nessa questão de pensar em desastres, né? Por exemplo, os data centers da AWS, eles já são secretos, né? Um endereço, não existe um endereço físico. Ah, deixa eu ir lá no data center da AWS para conhecer. Não existe, né? Isso aí é um segredo corporativo que eles têm lá e que nem os próprios funcionários, quem trabalha, né, na parte mais... Quem trabalha mais na parte operacional não sabe qual que é o endereço da AWS. Além disso, né, os data centers eles são pensados para ser construídos em zonas que têm uma segurança com baixos desastres naturais, né, resistente, por exemplo, a um tipo de inundação. E se acontecer algum problema, o seu dado o serviço, né, onde o seu dado está alocado, ele já é pensado em resiliência, ele já tem copiado em uma outra zona de disponibilidade, e se cair, muitas vezes o downtime é zero. Né? E você não consegue isso no ambiente on-premise, a não ser que você seja, sei lá, sua empresa seja uma Tesla da vida, uma SpaceX. Né? Exato. Tanto que, né, um ótimo ponto que você traz, que é a própria infraestrutura da AWS já é pensado para situações graves, né? Situações de conflitos internacionais, de desastres naturais. Então, assim, você ter o seu serviço interrompido na AWS, quando ele está bem arquitetado, é algo realmente pouco provável, né? Nesse último evento que teve, acho que foi no final do ano passado, próximo ao final do ano passado, apesar das matérias serem muito sensacionalistas, a internet parou, tudo parou. Assim, acho que dos nossos clientes, né, que teve impacto real foram pouquíssimos. Dá para contar nos dedos de uma mão. Quem realmente teve impacto e, assim, por algumas horas, né? E não foi nem um impacto assim, de um dia, 2 dias. Por algumas horas tiveram algum impacto que foi mais significativo, mas te falo que não foi 5 clientes. E não teve perda de dado. Não né? teve perda de dado nenhuma. Então, tem muito sensacionalismo, muita matéria para gerar clique, mas a realidade é que a estrutura e infraestrutura da AWS é absurda. É incomparável, né? Não existe nenhuma outra empresa de tecnologia que consiga entregar o que a AWS entrega de fato. Com certeza. E inovação, né, Hildo? Todo dia está lançando alguma coisa nova, todo dia tem algum serviço novo, disruptivo, né, que te faz pensar, poxa, como que não tinha isso antes? Eu nem sabia que eu precisava daquilo. Então, assim, é muito legal. Eu gosto bastante de ver isso acontecendo em tempo real e poder acessar aquilo ali na medida que lança, né? Isso aí a gente só consegue dessa forma. Mas sem querer ser muito agnóstico, né? Assim, eu sou arquiteto de soluções AWS, mas
Se você está pensando em passar o seu dado para uma questão de soberania interna da sua empresa, né? Pensa nesse assunto, pensa no seu custo que você pode ter, que está além do que você vê somente custo de máquina, custo de hardware. Pensa no custo de pessoal que você precisa para poder gerir toda essa infraestrutura. Pensa no custo da sua segurança local. Está preparado para trabalhar com criptografia de nível militar, né? Então, coloca isso tudo no papel, coloca o seu TCO, faz o seu dever de casa e vê se realmente vale a pena, né? Porque, no meu ponto de vista, é um caminho sem volta. Uma vez que você está na nuvem, você usa lá conforme você paga. Se parei de usar, parei de pagar. E se eu quero inovar, eu inovo rápido. Se eu preciso falhar, eu falho rápido também. Vejo onde que eu falhei e começo de novo, para que eu tenha escala também e consiga, né, de fato, trazer inovação, que é o que todo mundo sonha, né, Hildo? Com certeza. Inovar é o que mantém os negócios crescendo, é o que mantém as empresas saudáveis e por muito tempo no mercado, né? E não tem como inovar hoje em dia sem pensar em infraestrutura global, escalável e IA, né? Aí entra outra discussão também, né? Que dá outro programa aqui, que é soberania digital no contexto da IA, né? A guerra tecnológica que está ficando cada vez mais tá ficando cada vez mais o quê mesmo? Qual que é a palavra? Acirrada. Acirrada. Nossa, cara. Essa guerra tecnológica está ficando cada vez mais acirrada, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar isso tirar o foco dos nossos projetos, né? A gente precisa construir o nosso futuro através de IA, pensando também na continuidade do negócio e em soberania, mas, novamente, soberania real, não a soberania meramente psicológica, né? Meu conselho final é: não tome decisões de infraestrutura de 10 anos baseado no pânico, baseado em matéria sensacionalista. Se sua empresa quer ser soberana de verdade, invista em estratégia, não em ar-condicionado para data center. Assim, eu quero encerrar esse podcast aí com o Hildo, muito gratificante poder falar de um assunto que eu gosto bastante, né? A gente não entrou tanto em geopolítica, mas conseguiu trazer um pouquinho de insights para quem está nos assistindo, né? Sobre essa questão, acho que agregou bastante. E a gente está no Brasil, né? Assim, o meu recado final é, cara, o apocalipse não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser ano que vem. Acredito eu, espero, né, que Deus me ouça. Mas tá tranquilo, com estratégias, né, pensando no longo prazo, pensando na onde que eu consigo economizar, na onde que a minha empresa ganha mais em termos de inovação, em termos de escala, em termos de distribuição global. Pensa nesse assunto, coloca isso na ponta do papel, coloca isso na ponta do lápis. Se quiser conversar comigo também, eu estou à disposição, tá, pessoal? A gente consegue marcar aí uma reuniãozinha, uma horinha talvez, para a gente poder desenvolver mais esse assunto aí com vocês. Legal, Everton. Obrigado pela sua participação. Bom, você considera que hoje você é soberano na sua estratégia de tecnologia? Se sim, me fala aí um pouquinho de como que você está. Se não, me fala quais são os seus desafios aí dentro do que a gente trouxe. Mais uma vez, se esse conteúdo aqui fez sentido, se a gente agregou para você, curta, compartilha com alguém que está passando por esses desafios, que está com essas preocupações. E como o Everton falou, vamos conversar. O nosso corpo especialista está aqui para ajudá-los a entender como tornar a sua empresa de fato soberana e não refém de matérias sensacionalistas. Até mais, gente. Obrigado. Valeu.